Como é maravilhoso louvarmos e bendizermos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Principalmente com novos irmãos que conhecemos e que, com a graça do Senhor, iremos acompanhar a eternidade até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, é uma alegria poder estar com os irmãos na segunda igreja presbiteriana de Jundiaí. Trago um abraço do nosso conselho da Igreja Presbiteriana de São João da Boa Vista, transmitindo ao seu presidente aqui, aos demais irmãos que aqui estão, a nossa alegria, a satisfação de nossa família, principalmente por podermos reencontrar amigos queridos de longa data, de um período de instituto bíblico, e poder vê-los aqui de modo próspero, com uma igreja bonita, vibrante. Queridos, que igreja bonita vocês têm. Estou encantado com a beleza, não somente estética. A beleza estética, ela é muito importante, de estudo, mas a recepção, o calor, o abraço, o aconchego dos irmãos, isso faz toda a diferença. Os irmãos estão de parabéns, a igreja está de parabéns, juntamente com o seu pastor, com a sua liderança, em ter este cartão de visita. Acredito que muitos aqui, dos que vêm visitar, além da palavra, têm o desejo de retornar pela cordialidade e pela forma com que são recebidos aqui. Que Deus abençoe esta igreja profundamente. Nossas crianças até 11 anos de idade poderão descer para o momento do culto infantil, momento esse que elas também receberão da instrução da palavra do Senhor na sua linguagem, preparado pelos dirigentes do culto infantil. Então, as crianças até 11 anos de idade. Aos demais queridos também quero cumprimentá-los, aos que nos acompanham na transmissão deste culto, e eu convido para que onde você estiver, você possa abrir a palavra do Senhor, participar conosco de forma inteira deste tempo de adoração e de reflexão nas Sagradas Escrituras. Texto que servirá de base para a meditação desta noite está em Josué, no seu capítulo 14. Livro de Josué, capítulo 14. A partir do versículo de número 6, o sexto versículo. Os irmãos, por favor, acompanhem, mesmo assentados, acompanhem a leitura do texto sagrado. Josué, capítulo 14. A partir do seu sexto versículo, diz assim a santa palavra do nosso Deus. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que pusestes o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há que desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andou Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora, para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois,
dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouvistes que lá estavam os anaquins e os grandes e fortes cidades aos desapossar, como prometeu. E o Senhor porventura será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era Kiriate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Até aí, a leitura da santa palavra do Senhor. Mais uma vez, convido a igreja para que possamos fechar os nossos olhos, orando, pedindo da iluminação do Espírito Santo de Deus para a sua palavra, que nesta noite tem como tema da mensagem o vigor da igreja. O vigor da igreja. 36 anos. Essa igreja está vibrante. Essa igreja tem vigor ainda para prosseguir mais 36 anos. Vamos orar ao Senhor, queridos. Pai bondoso, Deus amado, bendizemos o Senhor, ó Deus, por Tua palavra, que apesar de nós, a despeito de nós, Tua palavra é santa, Tua palavra é verdade, Tua palavra, ó Deus, nos comunica aquilo que provém do Senhor a nós. Fala conosco, ó Deus, é o que nós pedimos, em o nome precioso de Jesus. Amém e amém. Queridos, em um dos últimos censos realizado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, isso em novembro de 2020, foi divulgado os dados sobre a expectativa de vida dos brasileiros. Naquele contexto, já em um ano de pandemia, mas olhando para dados coletados no início do ano, as informações do Instituto foram que o brasileiro que nasceu a partir de 2020 teria a expectativa de vida de 76,8 anos. Em comparação aos dados divulgados no ano de 2019, houve um aumento de 2 meses em comparação à expectativa de vida do brasileiro. Mas, se compararmos e olharmos os dados na década de 40, por exemplo, a estimativa de vida do brasileiro era de cerca de 45,5, ou seja, de lá para cá, houve um aumento aí de 31,3 anos de idade. Alguns fatores são importantes e contribuíram para a elevação deste número que, por sinal, nós gostamos, não é verdade? O quanto que nós somos beneficiados com esses fatores esses que dizem respeito à evolução da medicina, saneamento básico, a melhoria de alimentação, de exercícios físicos, são alguns desses fatores para uma expectativa de vida aí depois dos 76. O que vocês estão rindo, gente? Eu estou aqui, né, comunicando de forma discreta aqui com o pastor. 76,8 anos. Essa é a expectativa de vida do povo brasileiro. É claro que sabemos que em algumas partes do nosso país ainda há alguns desses fatores que não foram alcançados. Essa semana, por exemplo, eu estava conversando com um pastor missionário entre os ribeirinhos no Amazonas. As dificuldades deles são diferentes das nossas. As questões levantadas aqui são um pouco distantes das que nós usufruímos e recebemos com bênçãos aqui na região sudeste. Porém,
E quanto à igreja? Qual o tempo de vida que o Senhor tem para as igrejas? Mencionado nesta noite, a igreja a qual eu sirvo ao Senhor Jesus e aos irmãos, 135 anos de organização eclesiástica. Quanto tempo o Senhor tem para as igrejas? Hoje louvamos ao Senhor pelos 36 anos desta jovem igreja. Uma igreja que eu respondo aos irmãos, pujante, uma igreja voltada à celebração e à sã doutrina do Senhor. Isso faz com que seja uma igreja vibrante. Porém, nós não temos dados estatísticos. Alguns fatores nos são apresentados e que podem contribuir para, quem sabe, a ausência de uma igreja. Mas o fato é, meus irmãos, que uma igreja aos pés do Senhor Jesus, que vive e busca com intensidade a doutrina, o embasamento das Santas Escrituras, é uma igreja que se torna longeva, no contexto que o Senhor assim o colocou. Porém, nesta noite, quando pela graça de Deus nos reunimos juntos para agradecermos pelos 36 anos desta igreja, nós rogamos do Senhor, meus irmãos, pelo o modo como o Senhor há de fortalecer esta comunidade. E como dito, eu quero refletir com os irmãos sobre o vigor da igreja. O vigor da igreja. O texto que nós acabamos de ler nos coloca em um momento de partilha de uma herança, dirigida por Josué. Josué é quem está na continuidade da tarefa de conduzir aquele povo logo após a morte de Moisés. Moisés não está mais presente entre o povo. Moisés então havia passado o bastão para Josué, e Josué continua, me permitam dizer, a saga de conquistar ali a terra prometida, a tão sonhada terra que Moisés ele pôde avistar de longe, mas não pôde entrar naquela terra. Neste momento está Josué e Calebe, que se encontram ali como testemunhas da concretização da promessa feita pelo próprio Deus, enquanto estes ainda estavam andando pelo deserto. Aquele era um momento especial para o povo, e eu acredito que muito mais para aqueles dois homens, porque agora estava se materializando uma promessa feita por Deus, pela boca de Moisés, lá atrás. Josué, naquele contexto então, dirige-se a Calebe, e Calebe então vai lembrá-lo da promessa feita naqueles dias. Calebe então vai dizer que 45 anos se passaram desde que Deus o havia feito aquela promessa. Porém, meus irmãos, esse texto ele é tão precioso porque mesmo avançados em dias, Calebe se mostra disposto, Calebe se mostra animado. O texto vai nos dizer que ele vai se lembrar daquela promessa, ele vai dizer, olha, mas a mesma força que eu tinha lá atrás, eu ainda tenho hoje, depois de 45 anos. O que faz com que um homem, na sua idade, já longeva, olhando para o nosso contexto, possa, com força, diante de Deus, buscar, agora dizer, olha, eu estou ainda mais forte do que antes. Aquela terra foi visitada por eles na juventude. E o contexto ali, queridos, quando em Números capítulo 13, você pode acompanhar esses dados, o contexto é que aquela terra, Moisés vai eleger, escolher ali representantes dentre as 12 tribos. E esses então são conhecidos como os espias. E os espias eles tinham como tarefa irem até aquelas terras, colherem as informações, passarem por ali um período, anotarem em seus relatórios e voltarem para dizer qual foi
o que eles encontraram, o que eles viram ali naquela terra. Esses espias foram, a palavra do Senhor vai dizer que eles foram, coletaram os seus dados, anotaram. Se você olhar lá no capítulo 13 de Números, vai perceber que tamanha era ali a abundância de frutos daquela terra, que um cacho de uva foi necessário o quê? 2 homens para transportar. Era uma terra abundante, mas era uma terra também povoada por enaquins, por gigantes. Isso amedronta, e os relatos são descritos ali. Esses espias voltam, e agora eles se apresentam ao povo, à sua expedição, e muitos daqueles entregaram um relatório que era um relatório pessimista, desanimador. Você já encontrou gente assim? Vamos começar um novo projeto na igreja, vamos começar algo que vai a impulsionar, levar à frente o nome de Jesus, mas espera aí, nós já tentamos isso. O relatório de alguns desses espias era um relatório desanimador. Olha, é verdade que Deus falou, Moisés falou, que lá era uma terra que mana leite e mel, e essa expressão maná, leite e mel, significava que era uma terra abundante em sustento. Algo que era tão importante para eles. Mas percebam, meus irmãos, ao se depararem com situação difícil, eles vão dizer, olha, mas eu preciso dizer para vocês, há algo ali que não vale a pena sairmos daqui. É interessante porque a atitude de Caleb, ela foi contrária. Capítulo 13 de Números, no versículo 30, vai dizer que Caleb fez se calar aqueles homens e disse, eia, subamos, nós vamos porque o Senhor está conosco, o Senhor está nos amparando. Isso faz com que agradasse, acredito eu, o coração de Deus, que voltasse os seus olhos para Josué e para Caleb dentro do povo, e esses então entrariam na terra prometida, conforme Números, no seu capítulo 14, os versículos 24 e 13. Portanto, nesse momento da história, Josué e Caleb, frente a frente, vão revelar o vigor destes homens, e principalmente o vigor que Caleb tem, em ver no final da sua caminhada, não cansado, mas considerado preparado para seguir em frente. Pensarmos sobre o vigor da igreja, meus irmãos, olhando para esse texto, algumas lições são necessárias para nós. E a primeira lição que nós aprendemos, não com Caleb, porque ele não é o protagonista desse texto, em nenhum outro texto, o protagonista de toda a Escritura Sagrada é Deus, mas o que o Senhor fez com que Caleb pudesse prosseguir. Qual a força que o Senhor concedeu a Caleb? Em primeiro lugar, o vigor da igreja, queridos, está na perseverança em seguir ao Senhor. Note que nos versículos 8º, 9º versículo e o versículo 14, no capítulo 14 que lemos nesta noite, Caleb vai mencionar, versículo 8º, ele vai dizer, eu porém perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Versículo 9, então, Moisés naquele dia jurou, dizendo, certamente a terra em que pusestes o pé será tua e de teus filhos em herança, e perpetuamente, pois, perseveraste em seguir o Senhor teu Deus. Versículo 14, visto que perseverar, a parte final do versículo, visto que perseverar em seguir o Senhor Deus de Israel. Com o passar do tempo, Caleb ele pôde acompanhar várias situações que aconteceram com o povo na caminhada pelo deserto. Caleb presenciou tempo e teve o tempo bastante para refletir sobre a sua vida com Deus. Caleb presenciou momentos de fome, momentos de sede, de lamúrias, de idolatria, passaram bem na frente dos olhos de Caleb, no
no contexto que o povo estava vivendo, mas ele não participou ou não desejou participar daquelas questões. Caleb se manteve firme. Há algo que nós precisamos perguntar neste momento do texto. Hoje pela manhã, conversando com o reverendo Wilson, e tive prazer de conhecê-lo, já ouvido falar dele, e hoje tive a oportunidade de conhecê-lo, e nós falávamos sobre contexto de pregação, e ele dizendo, eu gosto de imaginar, quando eu vou pregar, eu gosto de imaginar as cenas, como que está acontecendo. E há algo aqui que é necessário nós pararmos e nos perguntarmos. O que faz uma pessoa não ser perseverante em sua caminhada com o Senhor? Não o que a faz ser perseverante, mas o que a faz não ser perseverante. O que faz o crente no Senhor, envolvido em lutas, em sabores que experimentamos nesta vida, na tribulação que nós já vivemos. O que faz com que nós possamos não prosseguir com o Senhor? Essa é uma pergunta interessantíssima no texto. Caleb, ele conta que após retornar da sua jornada como espia, os seus companheiros desesperaram o povo com seus relatórios, mas Caleb se mantém firme. Caleb se mantém motivado desde lá do início. E após perceber todas essas situações ao longo desses 45 anos da caminhada, 40 anos da caminhada do povo no deserto, e esse tempo de aguardo, de espera, Caleb ainda continua perseverante no Senhor. Mesmo vendo gigantes, Caleb não perdeu o que nós falamos nos nossos dias, Caleb não perdeu o foco. Manteve-se firme. Queridos, a história desta igreja local também pode nos mostrar homens e mulheres que em tempo de dificuldade não deixaram de seguir ao Senhor. É uma igreja, como disse, jovem, mas que já experimentou muito diante do Senhor. Há algo que nós como pastores gostamos de fazer quando chegamos em uma igreja, é ler as atas do conselho. Eu ainda não consegui ler todas as atas, pastor. Mas muita coisa você vai percebendo, tempos ali de aflição. Tempos de vitória, é bem verdade, nós sabemos disso, mas que o Senhor vai sustentando. Caleb tem isso mentalizado em sua mente. Reverendo Júlio Andrade Ferreira, contando a história de nossa igreja, e hoje pela manhã eu citei um dos pastores responsáveis pela plantação da igreja presbiteriana em São João da Boa Vista, um português chamado Miguel Torres. Reverendo Simon, quando veio para o Brasil, fundou um seminário no Rio de Janeiro, e esse seminário tinha 4 pastores, dentre eles, reverendo Miguel Torres. Após concluir os seus estudos, e ainda naquele período no Rio de Janeiro, aquele homem é diagnosticado com tuberculose. Um mal que ceifava muitas vidas naqueles dias e que não tinha condição de tratamento naquela região. E a instrução dos médicos era, vá para um lugar que possa lhe oferecer uma qualidade de vida melhor, onde há um ar mais tranquilo, uma região mais fria. E ele então foi para a cidade do sul mineiro, chamada Caldas. Só que ali aquele homem, ele não sossegou. É interessante porque se você olhar no livro intitulado O Apóstolo de Caldas, vai nos contar a história deste homem e vai dizer que a doença aproxima ele do amor da vida dele, porque a sua esposa também estava tratando ali de tuberculose. E agora? Já preparado, mas cuidando de sua saúde,
Miguel Torres, em meio àquelas situações difíceis, vai pregar o Evangelho. Botelhos, vai chegar na região de Pouso Alegre, cidades do sul mineiro, chega em uma pequena cidade chamada Campestre, e ele vai pregar ali para uma família. E aquela família então se dirige para uma fazenda na cidade de São João da Boa Vista. E ali inicia-se um trabalho. São outros e tantos os relatos de homens e mulheres, servos do Senhor, a qual o Senhor nos coloca nos relatos da história. Recentemente foi lançado um site em nossa igreja. O reverendo Alderi iniciou com um projeto de apresentar-nos a maioria das histórias que tem. Vale a pena você conferir no site, no YouTube, lançado na semana passada, se eu não me engano. Dentre eles também um outro missionário que veio para a região ali do Agreste Pernambucano. Vai trabalhar ainda neste contexto aí como médico. E ele então, atendendo as pessoas naquele lugar, vai identificar as pessoas com tuberculose e tratá-las, cuidando para restaurar a sua saúde física, mas também cuidando para restaurar também a sua saúde espiritual. Há um livro de nossa editora intitulado A Bíblia e o Bisturi, do médico George Butler. Impressionante. Olharmos para a história desta igreja local, nos coloca num lugar de entendermos que o Senhor quer nos ensinar é que esta perseverança, mesmo em tempos de crise, esta perseverança não está associada à nossa vontade, meus irmãos, mas está associada à vontade de Deus, está ligada aonde o Senhor quer que esta igreja chegue, aonde o evangelho proclamado nesse lugar possa chegar. Portanto, ao olharmos para uma igreja com vigor, nós vamos perceber que esta igreja ela deve ser perseverante em seguir o Senhor a despeito das adversidades. Mas em segundo lugar, o texto também vai nos informar, meus irmãos, que o vigor da igreja, ele está em prosseguir na expansão do reino de Deus aqui na terra. Volte os seus olhos para o versículo 10 ao versículo 12. Caleb, nesse momento, ele louva ao Senhor. Versículo 10 vai dizer: eis agora que o Senhor me conservou em vida como prometeu. Caleb começa a louvar ao Senhor por ter o deixado, conservado com vida, 45 anos. O fato de ainda estar na presença de Enaquins naquela terra, não faz Caleb desistir de prosseguir no avanço das conquistas da terra, pelo contrário, e se impulsiona ainda mais. Perceba, a terra não havia ainda sido conquistada totalmente, Caleb está ali para participar daquele momento de divisão, e há trabalho ainda a fazer. Algo que nós precisamos ressaltar aqui como igreja, que esse texto vai nos ensinar. As conquistas do passado não podem nos acomodar para as lutas do futuro. As conquistas do passado não nos podem acomodar para as lutas do futuro. Caleb vai mostrar isso. 36 anos, os irmãos chegaram até aqui. Senhor, o que será de nós daqui para frente? Há um precioso hino do nosso inário, Novo Cântico: não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Vou arriscar cantar com os irmãos. Mas eu sei, quem tenho crido, que estou bem certo, que é poderoso
Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. As conquistas da nossa vida, os tempos áureos desta igreja, não podem de forma alguma suplantar as lutas que ainda virão. Mas nós precisamos de força diante do Senhor. Caleb demonstra isso em prosseguir na expansão do reino de Deus na terra. Com certeza há muito a ser proclamado na cidade de Jundiaí e região. Com certeza há muito a ser feito neste lugar, a termos um diálogo intramuros, um diálogo que não somente nos fala a respeito do Evangelho aqui dentro, mas que nos prepara aqui dentro para vivermos lá fora. Ter coragem para avançar no meio das nossas amizades, do trabalho, da faculdade, em não nos esmorecermos com a cultura que em sua maioria está degradada, corrompida pelo pecado, mas o Senhor nos chama a sermos esses que vivem com santa expectativa, com vigor na presença do Senhor, a nos fortalecermos. Caleb, meus irmãos, vai nos ensinar que hoje é dia de gratidão, mas essa gratidão não pode ser, e me permitam, não é dia de acomodação. Amanhã nós vamos nos lançar novamente para as realidades do nosso dia a dia. E o que o Senhor nos convida é termos nos nossos olhos o anseio, o desejo de prosseguirmos adiante. Nós devemos olhar para a nossa volta e clamar pela misericórdia de Deus, nos dispormos a sermos usados pela expansão do reino do Senhor. Não recebemos um título da cidade que mais tem pessoas convertidas, porque ainda não temos. Conversando com um dos meus professores, ele dizia, olha, uma cidade aqui no nosso estado, que ela diz, cidade tal é do Senhor Jesus. E não há nada de errado nesta frase. Contudo, ele diz, muito cuidado, porque nós precisamos trabalhar ainda mais. Nós precisamos nos envolver ainda mais, anunciarmos o Evangelho do Senhor. Esta é a marca de uma igreja com vigor, uma igreja que ela é perseverante em anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Mas em último lugar, o vigor da igreja está em aguardar o cumprimento das promessas de Deus. Os versículos 6, e agora eu quero pedir a você, por gentileza, para abrir a sua Bíblia em Números, no seu capítulo 14. Quando lá atrás o Senhor faz a promessa a estes homens. Números, capítulo 14, os versículos 24 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo, e caminhai para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não murmureis na terra, a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun.
Uma igreja, o vigor de uma igreja está em aguardar o cumprimento da sua promessa. E na parte introdutória dessa conversa, nesse momento que os dois ali estão frente a frente, um ao outro, Caleb vai dizer: olha, você está lembrado, né, Josué, que o Senhor nos disse lá há 45 anos. Você está lembrado? E, meus irmãos, esse deve ser o nosso combustível como povo do Senhor. O que chama a atenção nesse texto é que, em meio a esta lembrança do passado, Caleb ele vai demonstrar firmeza no presente, em não duvidar da promessa do Senhor. Caleb poderia ter dito o seguinte: olha, mas já aguardamos tanto e ainda não aconteceu, estamos aqui com vistas a entrarmos nesta terra, mas pode ser que... O Caleb não faz isso. O que Caleb vai nos mostrar é que a igreja do Senhor hoje é convidada a olhar para aguardar com fé a promessa que lhe foi feita tempos atrás. E a promessa feita a esta igreja, a segunda igreja presbiteriana de Jundiaí, e a todas quantas confessam o nome de Jesus como Senhor e Salvador, é que o Senhor Jesus, Ele voltará para buscar a sua igreja. Vivemos nessa expectativa. Pela manhã nós falamos sobre a manifestação da volta gloriosa de Cristo Jesus, e aqui como igreja nós vamos celebrar 35, 36, 37, 40, quem sabe 100 anos, nós não sabemos, mas com a mesma expectativa de aguardarmos a promessa da volta de Cristo Jesus. É Ele quem vai remir a esta igreja, é Ele que com o seu precioso sangue se entregou, e como já escrito nesta noite, desde a fundação do mundo, o Senhor Jesus olha para nós com amor, com alegria, e nós, em retribuição a esta promessa, aguardamos a volta gloriosa de Cristo Jesus, até que Ele venha. O vigor da igreja nos remete a este momento. Palavra de Deus a Jesus: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. E essas palavras do Senhor a Jesus são palavras que, pela graça, por esta união mística, quando nos unimos com Cristo Jesus, em plena comunhão, nos achegamos diante de Deus e somos justificados. Deus olha então para a sua igreja e diz: a minha promessa será cumprida por meio de Cristo Jesus a este povo, que confessa o seu nome, que não negocia os seus princípios e valores, que busca de forma salutar a sã doutrina. Igreja Presbiteriana de Jundiaí, segunda igreja presbiteriana de Jundiaí. Hoje, os irmãos completam 36 anos, ou agradecem ao Senhor por 36 anos de uma igreja em vigor. É tempo de celebração. É tempo que o Senhor da igreja, dono das nossas vidas, aquele que prometeu, voltará para nos buscar. E Ele nos ensina a nos sentirmos revigorados, assim como Caleb estava naquele momento, aguardando o cumprimento da promessa. O que nos mantém como uma igreja em vigor, como disse, não são os nossos feitos, não são os nossos desejos e vontades, as nossas habilidades, mas é a firmeza do Todo-Poderoso. É o desejo do Todo-Poderoso em resgatar a sua igreja. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que tenhamos vigor, força em prosseguirmos servindo ao nome de Jesus. Parabéns, segunda igreja presbiteriana de Jundiaí. Eu quero orar por sua vida. Quero
mais uma vez apresentar ao Senhor a vida desta igreja e em seguida devolvo a palavra ao anjo da igreja. Pai querido, tua palavra foi lida e exposta nesta noite. Nos, ó Deus, apresentando o sentido e aquilo com que faz com que uma igreja tenha vigor em prosseguir. Louvado seja o Senhor, ó Pai, porque ao longo deste tempo o Senhor tem preservado esta igreja, em perseverar no Senhor, em cumprir o teu mandamento e aguardar com esperança, com expectativa, o cumprimento da promessa da volta gloriosa de Cristo Jesus. Guia-nos, ó Deus, é o que pedimos, com o coração grato, em nome de Jesus. Amém e amém.